pode nos ampliar um pouco mais as informações com relação à saúde mental e também nos orientar, né, quando é o momento, quando é a hora, quando é que as pessoas devem, pelo menos, dar uma devida atenção a isso e, se possível, se necessário, buscar auxílio, buscar socorro. Pedi para ficar um pouquinho mais perto aqui, só para a gente ter mais clareza nas suas colocações. Bom dia, como é que está? Tudo bem? Bom dia, Miguel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tupã. Bom dia aos colegas da Secretaria Municipal de Saúde, que a gente está aqui representando a todos, né? A gente agradece, conforme a coordenadora falou, o espaço, né, para a gente vir falar sobre um tema extremamente importante e ainda velado, né? Vou falar no decorrer da minha fala, Miguel, questões que a gente percebe no cotidiano do nosso trabalho, né? Então, até para a gente conseguir se aproximar um pouco do público, né? A gente conseguir com que a população que está nos ouvindo consiga entender, né, e refletir acerca do que a gente está trazendo na manhã de hoje, né? O que é a saúde mental? A gente fala muito de saúde mental, mas muitas vezes a gente não para pensar o que ela significa na vida da gente, né? A saúde física é algo que todas as pessoas sabem verbalizar, sabem falar sobre ela, né? Que é aquela dor que a gente sente, aquela dor física, aquela dor que aparece, aquilo que é visível, né? A saúde mental é um pouco mais complexo, por quê? Porque essa dor, diferente da dor física, ela é uma dor invisível. Ela é uma dor que a gente não pode ver, que a gente não pode tocar, que a gente não pode sentir, né? Visivelmente, eu quero dizer. É uma dor subjetiva, é uma dor do nosso psicológico, né? A gente chama a dor da alma, né? Conforme os historiadores falam, né? Então, o que é a saúde mental? O que é estar bem com a saúde mental, né? É a gente conseguir ter equilíbrio, né, para gerir as nossas emoções, para gerir os nossos sentimentos, né? É a gente conseguir olhar para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, que vão passar por sentimentos, por emoções boas, por emoções não tão boas assim, mas a gente conseguir olhar para isso, né, e acolher, e saber que vai ter um momento em que a gente não vai estar bem e tá tudo certo, né? Mas a gente precisa parar e olhar para essa dor que está dentro da gente, para essa dor interna. E não é frescura, não é bobagem, né? É uma questão que se a gente não olhar para isso, se a gente não cuidar disso, vai afetar as nossas relações familiares, vai afetar as nossas relações matrimoniais, vai afetar as nossas relações no trabalho, as relações sociais, porque tudo parte do mental, né? A saúde humana, Miguel, tem que ser pensada a partir de uma tríade que a gente diz, né? São 3 questões que a gente precisa estar bem. É o nosso biológico, né? Que é o nosso físico, o nosso psíquico, que é a nossa mente, né? Os nossos sentimentos, e o nosso social, que é o acesso aos nossos direitos, às políticas públicas, enfim, né? A gente chama isso de o bem-estar biopsicossocial. A gente precisa estar com tudo isso ok para a gente conseguir dizer que a gente tem uma saúde de qualidade, né? Algumas questões importantes que eu pontuei aqui, que a gente percebe nos atendimentos, né, individuais que a gente faz, nos atendimentos coletivos, nos acolhimentos, que a gente percebe muito e que eu gostaria que o público que nos escuta agora refletisse sobre, né? Porque qual o objetivo da gente estar aqui hoje, né? A gente vem aqui para trazer um tema extremamente importante, mas a gente quer que isso tenha impacto na vida das pessoas. E para ter impacto na vida das pessoas, para a gente conseguir sensibilizar as pessoas precisam refletir sobre. Então, que as pessoas que estão nos ouvindo hoje, a partir do que a gente vem falando, possam parar e refletir sobre, né? Então, ainda a gente tem, Miguel, uma concepção muito medicamentosa de saúde mental, né? Eu estou com um problema de saúde mental, estou num quadro depressivo, estou num quadro de ansiedade, enfim, diversos transtornos psiquiátricos que a gente tem hoje, né, presentes no nosso município. A busca das pessoas, a ânsia das pessoas é
basicamente e primeiramente o tratamento medicamentoso, né? Não estou aqui sendo contra a medicação, muito pelo contrário, a medicação faz parte da tríade, faz parte de um tratamento, né? Mas que tal se a gente começar a pensar formas de prevenir, né? Que a gente consiga pensar ações alternativas e modalidades de prevenção para que a gente não precise buscar um recurso medicamentoso, que a gente não precise buscar um suporte maior, né? E isso a gente pode fazer dentro das nossas casas, né? É começar a trabalhar ações de prevenção. Eu vou citar algumas questões importantes de dia a dia que as pessoas podem fazer, né? Nas suas casas, nos seus ambientes de trabalho, enfim, que são formas de prevenção, porque o objetivo é a prevenção, né? Não é tapar as feridas, apagar incêndios, enfim, a gente está lá, né? A Secretaria de Saúde como um todo, né? Nos seus níveis de atuação, a gente está para trabalhar, né, com aquilo que chega para nós, mas o nosso intuito é prevenção, né? Então, como que a gente faz isso? Em primeiro lugar, né, a gente precisa entender que a gente é feito de emoções, né? E quando eu digo que a gente é feito de emoções, é só no Facebook que a gente está 100% feliz o tempo todo, né? Que se a gente pegar as redes sociais e abrir, tá todo mundo 100% feliz, tá todo mundo 100% realizado, tá todo mundo 100% motivado. Só tem momentos alegres, bonitos, né? Por quê? Porque ainda tem-se um preconceito, né, em relação aos sentimentos e às emoções negativas, né? O medo, a raiva, a tristeza. E a gente precisa, Miguel, se dar o direito, enquanto ser humano, de ficar triste, de sentir raiva, de sentir medo. Isso faz parte do ser humano. O ser humano não é só alegria, né? A nossa vida não é só momentos alegres, né? A gente precisa entender que a gente vai ter momentos em que a gente não está bem, em que a gente está triste, e a gente precisa acolher essa tristeza. A gente precisa dar o direito para a tristeza fazer parte deste momento. Claro que nós temos que ter um cuidado, né, para não deixar a tristeza, a raiva, o medo controlar a nossa vida. Por isso o equilíbrio, né? Mas esses sentimentos são normais. E a gente vê muito isso, né? Ah, eu estou aqui porque eu estou triste. Te dê o direito de ficar triste. É importante. Te dê o direito de sentir medo. Olha para o teu medo, olha para a tua tristeza e, né, cria possibilidades a partir disso, mas não nega os sentimentos, né? A gente precisa se dar esse direito. Hábitos, Miguel, de dia a dia, né? Alimentação saudável, isso ajuda muito na nossa saúde mental. Aí as pessoas dizem, mas para se alimentar de forma saudável é preciso ter dinheiro. Não, a gente pode utilizar o que a gente tem em casa, né? A gente pode adotar, substituir coisas, né? Para isso a gente tem agentes comunitários de saúde, a gente tem os ESFs, que são pessoas que estão lá para orientar, né, o que é uma alimentação saudável, enfim, a gente tem esse suporte, né? Beber água, exercício físico, né? Eu não tenho tempo. 30 minutos, 3 vezes na semana, né? A gente sabe que o exercício físico libera serotonina, libera hormônio do prazer. Então, faça isso. Retire alguns minutos do tempo para se dar esse prazer, né? Técnicas de respiração, que a gente vem falando muito, né? As pessoas hoje não respiram nem para comer, né? Então, respirar, sentir a respiração, sentir o momento, focar no aqui, focar no agora, né? Que a nossa vida é tão tumultuada que a gente está cronologicamente lá na frente já, né? Horas de sono, né? O nosso corpo precisa desse processo de sono para reconstruir, para a gente descansar, para a gente se recuperar, né? Então, a importância desse sono saudável. Fazer algo que dá prazer, né? A gente passa a maior parte dos nossos dias trabalhando, cumprindo tarefas, como a gente diz, nessa sociedade capitalista e consumista que a gente vive, né? E qual é o momento que a gente tira para fazer algo que dá prazer? Isso eu pergunto muito para os pacientes nos atendimentos. O que tu faz para ti? O que te dá prazer? O que te dá gozo? Né? O que te brilha aos olhos? O que tu faz por ti? Né? Isso é muito importante. Isso é saúde mental. Né? Ter rotina. Né? A rotina, ela nos organiza enquanto ser humano. Né? Então, eu sigo uma terapeuta, inclusive, que ela trabalha muito essa questão de saúde mental.
E ela indica, né, que a gente tenha planejamentos semanais, planejamentos diários, que a gente consiga planejar a nossa vida, que a gente consiga ter uma rotina, que a gente consiga olhar para as coisas que a gente tem que fazer, né, durante o dia e paulatinamente fazendo uma coisa de cada vez, né? A rotina, o planejamento vai nos ajudar a gente não atropelar as coisas, né? E vai nos ajudar também nessa questão da ansiedade, para quem sofre de ansiedade, né? Então, é extremamente importante. Outra questão, né? A gente não precisa se embotar quando a gente tem um problema. Se embotar, é sinônimo de se calar, né? Então, a gente precisa falar, né? E falar com quem? Com pessoas que a gente confia, que pode ser nós do CAPS, pode ser nós do ESF, pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser um cônjuge, enfim, né? É importante a gente falar sobre os nossos sentimentos, falar sobre as nossas emoções, emprestar os nossos ouvidos, né, para quem realmente tá precisando. Então, algumas questões, assim, Miguel, eu pontuei, claro que tem muito mais, mas devido ao acelerar do tempo, a gente não consegue pontuar todas, né? Mas são questões que, se a gente for parar e pensar, fazem parte do nosso dia a dia e que vão auxiliar, né, na nossa qualidade de vida, no nosso bem-estar físico, no nosso bem-estar psicológico e no nosso bem-estar social, tá? Então, a gente falou sobre o que é essa saúde mental, né? Que é esse processo de acolhimento das nossas dores, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Trouxe também algumas questões para a gente pensar do nosso dia a dia, né? Para a gente prevenir, para evitar de chegar nos serviços, evitar de chegar na rede, evitar o processo de adoecimento, né? Então, agora eu vou trazer aonde que a gente busca suporte, né, quando a gente precisa. Essa era a questão que eu queria, era a próxima questão que eu queria fazer. De que forma quem se encaixa nessas descrições que você colocou, em algumas delas, pode ir até o CAPS, como é que ele chega até lá? Tá. Antes de mais nada, Miguel, nós precisamos entender que não é só o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial no município, que é o órgão responsável por atender saúde mental, tá? O CAPS, ele faz parte da média complexidade no município, né? O município é dividido por a saúde, ela é dividida por complexidades, né? A gente tem a básica, a média e a alta complexidade. Hoje o CAPS, ele está inserido na média complexidade. Hoje nós atendemos no CAPS pessoas com sofrimento psíquico, tá? Severos e intensos, tá? Então, quando a situação já está num sentido de agravamento, tá? A gente não trabalha prevenção explicitamente, tá? Então, quando a gente pensa em saúde mental, a gente tem que pensar os níveis de complexidade que a gente tem no município. A porta de entrada de qualquer tipo de atendimento de saúde pública no município são os ESFs, né? As equipes de saúde da família. Lá a gente tem uma equipe de profissionais compostos de agentes comunitários de saúde, de médicos, de enfermeiro, técnicos de enfermagem, o pessoal da odontologia. A gente tem toda uma equipe, né? Cada território tem o seu ESF, tem o seu postinho, como as pessoas denominam, né? E é lá que as pessoas devem buscar o primeiro atendimento. Lá é a porta de entrada, né? A partir de lá que é feita uma triagem, que é feito um processo de acolhimento desse paciente para ver se realmente, por exemplo, esse quadro de ansiedade, de tristeza que o paciente traz, se é uma questão que pode ser tratada pelo posto, pelos profissionais do posto, com medicação leve, com hábitos de vida saudáveis, né? Ou se realmente é uma situação que exige um olhar um pouco mais especializado, que vai requerer, por exemplo, um olhar do psiquiatra, um olhar mais psicológico, né? Um olhar mais especializado da parte social, né? Então, a rede como um todo está aí para isso, né? Nós, enquanto CAPS, os ESFs, a alta complexidade, o hospital, né? Também é um centro de apoio,
e tratamento de questões envolvendo a saúde mental. Então, o que a gente precisa entender é que a saúde mental, quando se fala em saúde mental, não é algo único e exclusivo do CAPS. Não, é algo que cada nível de complexidade começa-se lá pelo posto, vai para o CAPS e assim vai indo, né? São níveis de complexidade e a gente precisa seguir isto, né? Que esse é o fluxo correto, né? Da gente trabalhar, né? E hoje a gente percebe, né? Sim. Miguel, que as duas questões que a gente percebe mais nos pacientes hoje é a ansiedade, né, e a depressão. Então, hoje são dois sintomas, né, que a gente vê que cada vez as pessoas estão se agravando mais, né, que é a ansiedade e a depressão. Então, assim, você que está nos ouvindo hoje, né? A Luana trouxe muitas questões muito importantes sobre a prevenção, né? Faça exercícios para a tua ansiedade, né? Exercícios de respiração, exercícios de se acalmar, de contar, se precisar, até 10, até 20, até 30 pausadamente, porque o nosso cérebro, ele é que nem uma máquina de um carro, né? Então, assim, que nem o motor do carro, tu colocou em quinta, o motor vai andar rápido, né? Então, assim, o nosso cérebro é a mesma coisa. Quando nós entramos numa crise de ansiedade, o nosso cérebro, ele acelera. Então, ele precisa reduzir essa marcha. Então, assim, o momento que você fazer um exercício, hoje tem estudos que comprovam que exercícios, né, de saúde mental ajudam muito no tratamento, né? Então, assim, pare, vai na frente do espelho, converse consigo mesmo, pede para se acalmar, que vai passar. Tenta fazer esse autorreconhecimento daquele momento que você está vivendo, né? A Luana trouxe uma coisa muito importante, assim, Miguel, é as pessoas saberem lidar com as suas frustrações, com as suas tristezas, né, com as suas emoções, porque o que a gente vê? Que às vezes as pessoas não conseguem entender que existem momentos de tristeza, existem os momentos de frustrações, que nem tudo na vida da gente vai ser as mil maravilhas, mas que existem esses momentos e que a gente tem que aprender a lidar com essas situações, né? Então, assim, e hoje, se tu for pensar, tem várias alternativas que você pode recorrer, né, para poder ter esse primeiro suporte, né, e você mesmo parar e se analisar, né, e fazer exercícios que vai ajudar naquele momento ali daquela crise de ansiedade, né, você que às vezes está em casa e começa a ter aquela palpitação que acha que é um infarto, que acha que vai morrer, então assim, conta até 10, até 20, até 30, se precisar, pausadamente, para o teu cérebro poder ir respirando, para o teu cérebro poder ir se colocando no lugar, entende? Então, assim, vai na frente do espelho, faça o exercício de você pedir para você se acalmar, que você é importante, que a tua vida tem valor. Essas pequenas coisas, Miguel, fazem muita diferença, né? Porque às vezes o paciente ele pode ter uma crise num momento que ele não possa ter um suporte para dar, pessoas para dar esse suporte. Então ele vai saber que ele pode achar algumas outras alternativas para naquele momento ele poder passar pelaquela crise de ansiedade, né? A depressão, então assim, tem vários níveis de depressão, né? E a gente saber identificar se é um momento de tristeza ou se você já vem com essa depressão há vários dias, ou por algum motivo que aconteceu na tua vida, uma perda, né, o processo de luto, enfim. Mas a saúde mental, ela precisa ser olhada, né, por nós mesmos, né, e a gente também saber se autoanalisar. Isso é muito importante. E uma questão, pegando a linha de raciocínio da Cassiane, uma questão bem importante que a gente vem fazendo agora no CAPS, né, Miguel? A gente tem um público de aproximadamente 20 intensivos, que são pessoas que estão no CAPS de segunda a sexta para receber esse tratamento como um todo de saúde mental. E a gente vem trabalhando muito com eles, né, Cassiane, em grupos e oficinas, técnicas de respiração,
meditação guiada, né? Foi fácil as primeiras abordagens? Não foi. Por quê? Porque, né? Não, mas não precisa disso. Não preciso disso. Não preciso disso. Eu tomo meu remedinho de noite para dormir e tá tudo certo. Sim, tu toma teu remedinho para dormir, mas o remédio por si só ele não faz milagre, né? E que bom se um dia tu puder dormir sem esse remedinho, né? É para isso que a gente tá aqui. Para tu um dia poder dormir sem esse remedinho. Então vamos fazer coisas para além da medicação. Vamos fazer, né? E tá dando certo, sabe? Tá dando certo. A gente tá conseguindo levar esse olhar de hábitos saudáveis de vida, né? Como uma forma de cuidado da nossa saúde como um todo. Bem, a porta de entrada são os postos de saúde para chegar até vocês, ou a pessoa pode ir diretamente ao CAPS? A pessoa pode ir diretamente ao CAPS, sim. Tá? A gente tem de segunda a sexta uma escala de acolhimento, tá? Aonde nesses dias diversos profissionais que fazem parte da equipe estão lá para acolher, tá? Então, nesse processo de acolhimento, a gente vai emprestar os nossos ouvidos, como eu digo, fazer aquela escuta qualificada, ouvir a demanda da pessoa, né? E a gente vai ver se é um caso que realmente precisa, né, de um olhar especializado, né, a gente vai inserir nos nossos serviços. Mas se é algo que pode ser tratado pela atenção básica, pelo posto de saúde, a gente vai orientar o paciente a retornar ao posto de saúde. Eu tenho o hábito de ligar para o enfermeiro responsável pelo ISF, dizer, eu estou contrarreferenciando um paciente que a gente entendeu aqui, que pode começar a ter um olhar pela atenção básica, né? E futuramente, se o paciente não estabilizar ou, enfim, o quadro se agravar, a gente está aqui, né, para dar esse suporte especializado. Então, não que a gente não possa, Miguel, a gente faz isso, né? Uhum. A gente faz muito isso. A maioria dos nossos acolhimentos hoje são atendimentos, são casos que a gente poderia começar lá pela atenção básica, né? E a gente está tentando trazer isso para os nossos pacientes e trazer isso também para a equipe como um todo, né? Para os profissionais da rede, para a gente tentar alinhar isso, né? Para a gente tentar alinhar esse fluxo de atendimento, porque as coisas conseguem, dessa forma, ter uma maior resolutividade, né? Então, esse é o nosso objetivo. A gente está lá para atender o público em geral, sim, né? Mas a gente também deve entender que nós temos um objetivo enquanto CAPS, né? E o nosso objetivo é atender pacientes em sofrimento intenso grave, sofrimento psíquico grave, né? Então, nós temos uma especificidade enquanto CAPS, né? E a gente vai ter que olhar para isso, para a gente conseguir dar qualidade, né, para esse nosso público que realmente vai necessitar dos nossos serviços, né? Mas para isso, Miguel, a gente sempre mantém uma boa comunicação, né, com toda a rede, com todos os ESFs, com todos os canais de suporte que a gente tem. Então, os profissionais são muito abertos, a gente é uma equipe muito unida, uma equipe que a gente troca, que a gente socializa, então é fácil da gente fazer isso, né? Mas é um desafio, né? Porque por muito tempo o CAPS atendeu tudo, né? Uhum. E não é esse o nosso objetivo, né? O nosso objetivo lá enquanto equipe é dar qualidade e não quantidade. Bem, essa é a Luana Rambo, tivemos também, está junto conosco aqui a Cassiane Weber, que é a coordenadora do CAPS, que nos trouxeram várias e importantes informações sobre a questão da saúde mental, utilizando essa referência que é o Janeiro Branco, né? Utilizando esse mote que é essa questão nesse mês, mas, como elas bem colocaram, né, isso acontece todos os dias, o ano inteiro, e quanto antes, ou quanto mais cedo as pessoas despertarem para isso e usufruírem desse suporte, melhor para todos, né? E com certeza a gente espera que mais pessoas usufruam, porque pela percepção que eu tive nas colocações de vocês, ainda há pessoas que poderiam estar tendo um auxílio, um suporte, que não estão buscando esse socorro, esse suporte com vocês, né? Por isso, dessa vinda de vocês aqui, para
estimular essas pessoas a utilizarem esse serviço. Bom, quero novamente agradecer tanto a presença da Luana quanto da Cassiane. Nós colocamos sempre à disposição, né? Quando formos úteis, estamos aqui para levar essas informações. E é claro que vou deixar o microfone à disposição. Claro, caso você, Luana, queira colocar mais algum detalhe, por fim, a Cassiane, como coordenadora, se queira mais colocar alguns aspectos, senão, as despedidas de vocês momentâneas da nossa audiência que nesse momento estão nos acompanhando. Mais algum detalhe, Luana, por favor? Gostaria de agradecer, né, mais uma vez, Miguel, a oportunidade de a gente estar aqui hoje. Como assistente social, eu sempre digo, né, que a gente hoje está aqui viabilizando um direito da população, que é o direito à informação, né? E assim como a gente está aqui para fazer isso, a gente está diariamente lá no CAPS também, né? Para orientar, para informar, para sensibilizar e para melhor atender, né, a nossa população do município. Então, um agradecimento também muito especial aos nossos colegas que estão no CAPS nesse momento, né, que a gente está aqui representando cada um deles, um agradecimento especial à nossa equipe, né? Um agradecimento também especial à Secretaria Municipal de Saúde, à gestão como um todo, que sempre nos dá um suporte, que sempre nos dá todo um engajamento e um apoio para as nossas ações, para as nossas atividades. Um agradecimento especial também aos nossos pacientes intensivos, né, que fazem o nosso trabalho acontecer lá no CAPS, que a gente pode dizer que a gente se sente muito feliz e realizado pelas conquistas que a gente vem tendo num curto espaço de tempo. E um agradecimento ao público que se sensibilizou com a nossa fala hoje, né? Nos parou para ouvir, né? Dedicou 1 minuto do seu tempo para nos ouvir. E a gente fica sempre à disposição, né? O único pedido que eu faço agora é que a partir desta fala, dessa breve reflexão que a gente fez aqui, as pessoas possam, né? As pessoas, me incluo junto, né? A população como um todo, a gente enquanto ser humano, a gente possa se olhar um pouco mais, né? A gente possa parar e pensar um pouco mais, tá? Agradeço e tenhamos todos um bom dia. Muito bem. Cassiane, mais algum detalhe, por favor? Miguel, a gente agradece esse espaço da rádio, né, que sempre prontamente está aberto para nós poder trazer essas informações, né? Eu agradeço também a nossa equipe lá do CAPS, que trabalha incansavelmente para dar um atendimento de qualidade para a população, né? A nossa Secretaria Municipal de Saúde, né, que também todos os momentos nos apoia em todas as nossas atividades, enfim, em todas as realizações que o CAPS faz, né? Então, assim, como a Luana disse, os nossos pacientes são a nossa motivação diária, né? Porque conviver com eles, para nós, é uma satisfação, né? Até para nós, para nossa saúde mental, a gente brinca lá no CAPS que muitas vezes a gente também chega, às vezes, não tão bem, mas quando a gente chega lá, né, eles são a nossa motivação diária. Então, assim, a eles, né, que a gente busca sempre conhecimento, né, a todos os nossos pacientes, né, a nossa comunidade. Então, assim, e um apelo que a gente faz hoje, né, Miguel? Tente se autoanalisar, né? Se você precisa de ajuda, se permita ser ajudado, né? Então, assim, e a vida pede um equilíbrio. Então, assim, a gente só tem a agradecer a esse espaço, né? Então, por poder trazer para a população um pouquinho dessa reflexão sobre a saúde mental. É um prazer. Bom dia a todos. Obrigado, é um prazer recebê-las aqui, a Cassiane Weber, que é a coordenadora, a Luana, que é integrante do CAPS, e que nos trouxeram várias importantes informações para você com relação à saúde mental, com relação ao Janeiro Branco, né? A Gisele Camaran Silva, parabéns ao CAPS, tive uma depressão profunda e graças a Deus, e o psiquiatra Jairo, estou muito melhor, já foi diminuindo medicamentos, me sinto bem, ainda tomo 2 tipos de medicamentos para dormir, comecei com 15 gotas de dosagem, hoje tomo 5, né? Sem preconceito, diz a Gisele aqui colocando. A Isabel Blum, parabéns ao CAPS Júlio Casarim, né? Amei vocês
podem dar palestras? Eles estão perguntando se vocês podem dar alguma atenção. A Daiane Silveira, parabéns pela equipe do CAPS. Graças a Deus, as pessoas estão perdendo preconceito com a saúde mental. Sofremos muito com o preconceito enquanto trabalhadores da saúde mental há anos atrás, né? Enfim, então o pessoal está parabenizando a vocês aqui pela presença e pelo trabalho. A Maria Clecibecker Barcelos, as informações e alertas a todos nós são muito importantes. Trabalho excelente que realizam. A prevenção é essencial. A pessoa tem que querer enfrentar suas intempéries. Entrevista oportuna, diz a Maria Clecibecker Barcelos. Bom, são algumas das audiências que estão junto conosco aqui. Bom, eu vou a um rápido intervalo comercial, já retorno com a sequência da edição de hoje do seu programa Variedades, em nome de Rede de Farmácia São João, no dia da limpeza, quarta-feira, dia de limpeza.